Irmãos, dando continuidade aos nossos estudos da escola dominical, hoje nós vamos estar estudando de número 9, porque semana passada não teve a lição devido à Assembleia, então nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos, e hoje nós vamos estar estudando o Senhor que nos liberta. Tão bom, irmãos, a ação do Espírito Santo na vida, na pregação da igreja, né? O tema que a irmã trouxe de manhã é dentro do tema da revista que nós estamos estudando aqui, que trata sobre a libertação do povo de Deus do exílio. E embora o povo tivesse ainda aqui em Isaías, não tivesse ido, Judá ainda estava na terra de Canaã, no território de Judá, eles ainda não tinham indo para a Babilônia, mas o Senhor já estava prevendo o seu exílio e também já estava prevendo a sua libertação. Então era para ele estar atento a essa ação de Deus em suas vidas. E nós vamos estar lendo aqui o texto da palavra de Deus e estar meditando aqui na mensagem que o Senhor tem trazido para nossas vidas. Vamos estar orando antes. Ó Pai amado e bondoso, toda a honra e glória a Ti, louvamos pela Tua presença em nossas vidas, Teu cuidado sobre nós, por estarmos aqui na Tua casa, junto com os irmãos, para Te adorar, Te louvar e Te servir, também para aprender a Tua palavra. Agradecemos já o que aprendemos aqui com a irmã, os nossos infantis ali também, com os irmãos do departamento infantil. O Senhor esteja nos abençoando nessa classe, todas as classes que estão reunidas aqui, essa escola dominical, para que possamos crescer cada dia mais na graça, na fé, no amor do Senhor para conosco, Pai. Cuida de nós e fortalece a nossa vida em Ti e para Ti, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, está dando um pouco de... Vamos lá, irmãos. Isaías 43, o tema da nossa lição aqui envolve os textos de Isaías 43 até o Isaías 48. Para quem tem acompanhado os estudos da escola dominical, temos visto que as nossas lições, elas começaram lá em Gênesis e vem abordando textos, livros da Bíblia, de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais explicada. E hoje o texto, embora ele aborde do 43 ao 48, ele está mais fixado no texto de 43 e 44 e pegando todos os demais textos que envolvem a palavra da profecia. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, o início do capítulo 43. Depois nós vamos lendo de acordo com o estudo vai andando. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente, e direi ao norte entrega, ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e é surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é,
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Até aqui. Irmãos, nós vamos estar aqui, lendo aqui a revista, o tema que está sendo abordado hoje, o Senhor Libertador. O Senhor Libertador. O autor ele começa a introdução aqui sobre usando uma analogia, é algo que nós fazemos. Difícil quem não viaja. E quando a gente viaja, uma viagem de férias, uma viagem para negócio, uma viagem para lazer, uma viagem para compras, tratamento de saúde, ou a situação mais diversa que seja, a viagem. Os primeiros dias parece gostoso, e é bom viajar, é bom a gente sair, descansar de um ano de trabalho, de um ciclo da nossa vida, mas sempre você está lá, daqui a pouco bate aquela, eu tenho que voltar, já estou com saudade de casa, né? Da saudade, por exemplo, a cama do hotel lá, você vai lá, por mais gostosa que ela é, não é a sua cama. Pastor, irmãos, sempre que ele volta de férias, ele fala, não tem coisa melhor do que voltar para casa. Essa é verdade, irmãos, não tem coisa melhor do que voltar para casa. Eu falo de mim, a Miriam gosta muito de viajar, né, Miriam? Muitas vezes é gostoso você estar lá, mas a gente tem que voltar, irmãos, a realidade da vida continua. O autor coloca aqui, irmãos, esse desejo de voltar para casa. Por exemplo, você viaja por um motivo ou outro, por férias, por viagem a trabalho, você vai voltar para sua casa. O problema que ele aborda aqui na introdução, o fato de você ser arrancado da casa. Por exemplo, vamos usar exemplos que nós estamos passando aqui no Brasil. Estão vendo agora aqui, irmãos, já passamos o ano passado várias situações como essa e estamos passando por isso hoje. Essa semana mesmo, quantas famílias não tiveram que deixar suas casas devido às águas atingirem suas casas? Foram obrigadas a sair, não saíram porque quiseram. A gente está vendo lá a situação de guerra lá no Oriente Médio, lá na Rússia, estamos vendo situação de guerra, sempre passando aqui na África, lá nos Estados Unidos, aquela situação lá, irmãos, imagina aquela situação lá em Los Angeles, lá, a região ali, irmãos, devastada pelo fogo, você tem que sair de casa, ser tudo arrasado, você saber que você não vai poder voltar para aquela casa mais. Imagina que dor não está no coração. E quando você é levado, irmão, para o exílio, como muitas pessoas foram arrancadas das suas casas e levadas para lá, sem expectativa de um dia ter que voltar, e muitas vezes você tem que olhar para aquela casa, lembrar daquela casa e saber que aquela casa, olha, eu não vou poder voltar lá a hora que eu quero. Então é nesse contexto, irmãos, que o autor vem falar para nós do Senhor Libertador. Ele termina aqui, irmãos, dentro da introdução, ele fala aqui de quando o povo estava lá na Babilônia, que é o Salmo 137, eles falavam para o povo de Israel, toquem flautas, cante os hinos de Sião para nós. Ele falou, mas como vamos cantar?
entoar os cânticos do Senhor em terra estranha. Nós que estamos aqui atribulados, tristes, e fala assim, que com a lembrança, o choro sempre estava presente. A lembrança do lar, a lembrança do lar. Aqui, ó, concluindo aqui a introdução, fala aqui: nesta lição veremos como o Senhor realiza a sua vontade secreta e soberana na história, a fim de cumprir seu eterno propósito de nos levar para casa. Você sente saudade? Aqui é uma pergunta muito intrigante, irmãos, que nós como cristãos devemos sempre estar nos perguntando, irmãos. Como a irmã falou de manhã lá a respeito, citou Martinho Lutero, que quando você lembra, você lava o rosto de manhã, lembra que você é batizado, e lembre para quem você pertence, e vive esse dia de acordo com o seu proprietário. Nós temos que sempre ter lembrança, irmãos, que nós estamos de volta para o nosso lar. Nós estamos voltando para o lar. E aqui uma pergunta muito séria: você sente saudade de estar na presença definitiva com Deus? Você sente saudade, irmãos? Essa é uma resposta que você deve dar para você mesmo. Eu não posso responder pela minha esposa e nem pelo meu filho, e nem eles por mim. É uma resposta minha na presença de Deus. Você sente saudade de estar na presença definitiva com Deus? Tem algumas considerações, irmãos, que nós vamos fazer no decorrer da lição, e provavelmente lá no final a gente vai fazer algumas considerações a respeito da vida prática cristã, desse desejo, que envolve esse desejo de estar na presença do Pai. Quer mesmo voltar para casa e habitar para sempre com o Pai? Quer mesmo? Você quer mesmo voltar para casa e estar para sempre com o Pai? O cristão, ele tem que ter esse desejo, esse anseio. Por isso que o Senhor veio nos libertar, e usa o exemplo aqui que nós estamos estudando de Isaías 43 a 48, o exemplo da volta para casa. Deus mandou Judá, porque já tinha aqui nesse contexto, irmãos, Israel já tinha sido exilado. O reino do norte, os assírios já tinham levado cativo o povo de Israel, as 10 tribos. Só restava a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, ali no reino do sul, que é Judá. E essa profecia de Isaías veio 200 anos antes, provavelmente, desse exílio ter acontecido, de Israel ter sido sendo invadida. Nós já estudamos aqui a respeito de Ezequias, por isso que ao ler a Bíblia a gente olha a sequência, não é sequência, muitas vezes o estudo sobre Ezequias já está mais na frente, já está um pouco mais na frente. O Ezequias foi um dos últimos reis de Judá, do reino estabelecido. O ir para casa, irmãos, e por isso que o Senhor vem e nos liberta. Por isso que é o Senhor que liberta. Para nós voltarmos para casa, o Senhor nos liberta. Primeiro o Senhor nos liberta o quê? Dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Pode ver aqui que o capítulo 42 termina com a maneira, como o autor fala aqui, um gosto amargo na boca, porque o Senhor fala para eles a sentença, por que eles estão sendo levados para o exílio. Versículo 25 aqui fala aqui, irmãos, 24 e 25, fala aqui, ó: quem entregou Jacó por despojo de Israel os roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e os caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da sua guerra, isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Foi o Senhor, irmãos, que pegou Judá e o jogou para lá. Está na minha presença, está ruim? Está ruim? Está chato? Então eu vou fazer isso com você, vou mandar você para o exílio.
Daí você vai ter saudade de Jerusalém, como lá no Salmo 137. Saudade de casa. Mas, irmãos, o capítulo 43 começa, mas agora. Mas agora. Mas o povo que vivia em trevas, mas agora. Agora o Senhor, o que é essa palavra, irmãos? É a palavra da graça. Deus nos traz, para nós estarmos na presença de Deus, o Senhor nos liberta dos nossos pecados. Porque com nossos pecados não tem nenhuma maneira, irmãos, de nós servirmos e buscarmos a Deus para nós estarmos no reino de luz. Nós temos que ser tirados das trevas. E o Senhor fez isso. As primeiras palavras de Isaías são isso aqui, ó, do capítulo 43, fala, mas agora. Faz abruptamente uma transição do nosso problema para o remédio de Deus. O nosso problema para o remédio de Deus. O propósito dessas primeiras palavras unicamente declarar a graça de Deus sobre aquele povo que foi enviado para o cativeiro. E a graça é anunciada quando o Senhor lembra ao povo que já havia feito no passado. Versículo 1 que nós lemos fala assim: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és meu, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. São referências aqui do Êxodo, lá do Egito, que nós acabamos de passar o estudo que a irmã nos deu, sobre esse Êxodo. O Senhor chamou Israel, chamou Jacó lá do Egito, e a mesma palavra ele usa aqui, em Isaías, a mesma palavra o Senhor usou um dia, o qual nos chamou. Eu chamei-te pelo teu nome. Olha que maravilha, irmãos. Essa é a maravilhosa graça, entender a graça de Deus. A lembrança da graça passada serve ao propósito de anunciar a graça presente. A lembrança da graça passada serve como propósito de anunciar a graça presente. Um novo êxodo é prometido pelo Senhor. Quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. O versículo 42. Claro que nós lemos esse versículo, irmãos, usamos ele, muitos usam, tem cânticos usando, mas é a grande realidade. Muitas vezes quando nós cantamos esse cântico, quando passares pelas águas, não te submergirão. Quando pelo fogo não será consumido por ele. Nós temos que ter lembrança que nós estamos no êxodo, que nós estamos na caminhada rumo a Jerusalém celestial, e para nós habitarmos lá, o Senhor nos livra dos nossos pecados. Porque assim como o povo lá, quando estava caminhando já lá para a terra de Canaã, num determinado momento lá, pouquinho tempo depois, já sentaram lá, já começaram a murmurar lá com Moisés: Moisés, por que você nos trouxe para essa terra aqui para nós morrer de fome, nós, nossos filhos? E lembravam lá das paneladas de carne, da cebola, dos peixes, da comida gostosa do Egito, mas esqueceu-se da escravidão, lembrava só da panelada. O que ele quer dizer com ele? Nesse momento, irmãos, quando nós passarmos por esse vale, irmãos, nós temos que estar cientes que Deus está conosco, Deus está nos guardando e está nos protegendo, e nos livrando dos nossos pecados, nos livrando de nós mesmos. Esse passar pelas águas aqui, irmãos, é o mesmo exemplo, lembrando da graça do passado, que quando o Senhor fez passar o povo pelo Mar Vermelho e pelo Rio Jordão. Quando passou o povo pelo Mar Vermelho, o mar é mar. O mar ele tem a maré, ele sobe e abaixa. Mas só que o rio, principalmente o Rio Jordão, quando o povo foi passar pelo Rio Jordão, o rio estava caudaloso, era época de chuvas, era o tempo das monções, como eles falam lá. Tempo das chuvas, que é para nós aqui. Os rios estavam cheios. Eu não conheço o Rio Amazonas, eu só conheço o Rio Amazonas de ver pela televisão. Na época de estiagem, o rio, chegou gente lá que anda a pé para o meio do rio lá. Mas na época das chuvas, irmãos, aquele rio transborda, que fica caudaloso. E foi dentro desse contexto que Israel passou o Rio Jordão para Jericó, da terra de Moabe, passou para lá. O rio estava caudaloso. É esse contexto, irmãos, que Deus está usando aqui em Isaías. Lembra, é o que ele fala, lembra do passado.
para o presente. Traga para o presente. Eu já te livrei lá, eu vou livrar você de novo. Continuando aqui, ó. Foi no Egito que o Senhor chamou Israel de meu filho. E aqui em Isaías, ele chama de meus filhos e minhas filhas. Versículo 22 e 23, lá de Êxodo, versículo 43, 6, que o Senhor chama meus filhos e minhas filhas. Olha, irmãos, ser chamado de meus filhos e minhas filhas. Um novo êxodo acontecerá. Mais uma vez, o Senhor resgatará o seu povo amado. Isaías olha para o êxodo como um precedente, ou melhor ainda, como um modelo do que Deus fará no futuro. Por meio de um novo êxodo, o povo de Deus será reunido para uma nova terra. Caminhada, irmãos. Lembre bem da pergunta que está lá, irmãos. Você sente saudade de estar na presença definitiva com Deus? Quer mesmo voltar para casa e habitar para sempre com o Pai? Nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Será que todos os dias, toda manhã que nós levantamos, nos despertamos, nós olhamos, Maranata, vem Senhor Jesus? Agora, cantar Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu quero fugir dos problemas desse mundo? Não. Canto Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu quero estar na presença de Jesus, gozar da presença eterna de Cristo. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Quanto às chamas, no Êxodo fala aqui que não teve chamas, que lá não tiveram que lidar com o fogo. Não obstante, o final do capítulo, o povo é declarado como estando envolto pelas chamas e pelo fogo da ira de Deus. Isso lhes ateou fogo ao redor, contudo não entendeu, e queimou, mas não fizeram caso. Versículo 25 do 42. O segundo êxodo será ainda mais grandioso que o primeiro, pois no primeiro o povo foi liberto do Egito, no segundo o povo será liberto da Babilônia, principalmente do juízo divino. É a melhor, viu, irmãos? É a melhor vitória que uma pessoa pode ter. A vitória do juízo divino, irmãos, porque nós temos uma sentença sobre nós. Porque, como nossos primeiros pais, nós herdamos a natureza pecaminosa. E a alma que pecar, essa sentença o que é? Morte. Morte. O Senhor nos liberta do pecado. Para nós ir para essa nação, irmãos, nós já vivemos. Para nós habitarmos lá, o Senhor nos liberta do pecado. Eu não consigo me libertar dos meus pecados, não, irmãos. Se deixar depender de mim, eu vou mais afundar nele. Como o próprio salmista fala, como um tremedal de lama. Como um tremedal de lama. Se o Senhor não fosse lá, eu tivesse resgatado e colocado sobre uma rocha, ele tinha ido mais e mais fundo. Porque se depender de nós, irmãos, depender de nós gostaríamos de estar aqui na igreja num dia de domingo, depois de uma semana de chuva, um domingo de sol, calor. Às vezes podíamos estar lá na praia, estar lá no resort, estar lá no parque aquático. Não que seja errado, irmãos, você ir no domingo de sol no parque aquático, não é errado, não é pecado não, você desfrutar do bem que Deus lhe deu. Mas o que é pecado é você trocar esse momento de presença de Deus, fazer igualzinho Esaú, que apostatou da sua fé, preferiu o gozo do mundo do que estar gozando das venturas dos céus. É esse risco que a gente corre, irmãos. Por isso a pergunta tem que estar sempre: você está com saudade de estar na casa de Deus? Um exemplo, irmãos, que você quer estar na presença de Deus, é o desejo de estar aqui na casa de Deus, desfrutando das coisas de Deus, de estar envolvido com as coisas de Deus. Esse é o nosso desejo. Depois Deus nos liberta da escravidão. Aqui ele usa a escravidão dos ídolos, irmãos. Ídolos. O capítulo continua, irmãos, falando aqui, Isaías, é comum encontrarmos o Senhor convocando alguém para uma demanda judicial. O capítulo aqui, irmãos, a lição aqui para você que estudou, se coloque num cenário de um tribunal. Eu não sei aqui de nós quantos já participaram de um tribunal do júri. Eu já participei. É intrigante, irmãos. É intrigante, porque você está lá o réu, está lá as testemunhas, está lá o júri, está lá o juiz, está lá o promotor, está lá os advogados, está lá o público assistindo. Eu quero mesmo que aquele lá condene ele e tal. A situação, irmãos, é nessa situação que Deus chama Israel para aquele contexto de um tribunal.
E era para Israel chegar lá e apresentar as suas razões. Que Deus falou: eu apresento as minhas. Entendeu? Apresenta as suas razões que eu apresento as minhas. E Deus apresentou. E falou para eles aqui, ó, lá no capítulo 21, do capítulo 41, 21, 29, fala sobre o Senhor chamar os ídolos para se apresentarem na presença dEle. Se vocês creem em ídolos, se vocês creem em ídolos, creem em algo, um Deus falso, apresente, que Ele se apresente perante mim. Se eles podem fazer o que eu fiz na história por vocês. Ídolos, irmãos. O pastor teve uma série de estudos aqui no ano passado, de um livro de um pastor da nossa igreja, sobre a idolatria do coração. E é fácil nós pegarmos, irmãos, e atirar pedra em quem tem lá na sua casa, ou anda algo estampado na camisa, a imagem de um ídolo. Cada um é cada um. Mas muitas vezes o pior ídolo que nós temos, irmãos, é o ídolo que está dentro do coração. Que muitas vezes a gente quer, não se larga dele. Não larga dele. Não se desvencilha dele. Então é esse ídolo que Deus chama por esse tribunal e fala: esse ídolo pode livrar você? O melhor convênio médico aqui no Brasil. A gente, não é errado, irmãos. Eu estou falando aqui, não é errado você... Deus nos ensina a ser providente, Deus nos ensina a ser precavido. Não é errado você ter um bom plano médico, não é errado você ter um bom seguro previdenciário, seguro saúde, seguro de vida, você trabalhar e ter um bom salário, não é errado, irmãos. Uma boa casa, um bom carro. Agora, o que Deus está falando aqui, irmãos, é a respeito dos ídolos do coração, aquilo em quem você confia. Quando passar pelas águas, em quem você confia? Quando as chamas vieram sobre você, em quem você confia? Aonde está a nossa confiança, irmãos? É esse, irmãos, aqui no capítulo, no tópico 2, Deus nos liberta da escravidão, dos ídolos. A quem nós recorremos, irmãos, quando nós estamos passando por os momentos adversos da vida? Aqui ele volta a convocar o povo, a nação, para que seja apresentado um veredito, que nós lemos lá no versículo 8 a 13, que é justamente isso. E aqui tem um escritor aqui, irmãos, que dá um comentário sobre Isaías aqui, é um comentarista sobre Isaías, fala aqui, ó: Isaías usa mais uma vez a forma literária favorita, o drama da sala do tribunal. O objetivo desse tipo de linguagem é estabelecer a veracidade das demandas divinas por meio das mais firmes evidências. Deus é o querelente, aquele que possui a demanda contra alguém. No presente caso, o Senhor apresenta suas demandas contra os deuses das nações. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. 43, 11 e 12. Esta sendo julgada, a pergunta: há mais de um Deus? Há mais de um Deus? O Senhor deseja estabelecer por todos os meios que Ele é único, e que não há outro senão Ele. O povo de Israel sabia muito bem, irmãos, porque ele estava lá indo para o exílio, por adorar falsos deuses, por colocar na casa de Deus falsos deuses. Num determinado período da história de Israel, de Judá, que já era Judá. É claro que depois de Roboão, o reino foi dividido. O que aconteceu, irmãos? A rainha lá que usurpou o trono, o que ela fez? Ela colocou um poste de ídolo dentro da casa de Deus, para afrontar a Deus mesmo, e foi afrontada. Só que Deus levantou o sacerdote Joiada, o sacerdote Joiada pegou um dos filhos do caçula do rei lá que foi morto por ela, e preservou e colocou ele como rei lá, e Deus fez uma reforma espiritual
no tempo dele, no tempo do sacerdote Joiada, que viveu mais de 100 anos, cento e tantos anos. Foi um servo usado por Deus para a libertação. Por causa do que, irmãos? Por causa do ídolo. Aonde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Um elemento aqui adicionado, irmãos, em relação ao 41, que é quando confronta os deuses lá, o Senhor ordena que os deuses das nações apresentem suas testemunhas e por elas se justifique. Enquanto também ele, o Senhor, apresentará suas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo que escolhi. A quem são as testemunhas apresentadas? E quem são apresentadas pelo Senhor? O povo que está no exílio, ainda que tenha olhos é cego, e surdo ainda que tenha os ouvidos. A despeito da sua cegueira espiritual, ainda serão evidência viva de que Deus não só predisse a salvação, mas também cumpriu a salvação em cada particular. Mesmo muitas vezes quando nós deixamos Deus, irmãos, por causa de nós confiarmos nos ídolos, a gente vai lembrar quem que nos deu salvação, quem que nos livrou e quem que nos dá salvação eterna. O povo, embora ele pecou contra Deus, ele deixou Deus de lado e foi para os ídolos. Deus falou: lembre-se do que eu já fiz para vocês na história de Israel, na história de Judá, e traz para nós hoje, irmãos, lembrarmos daquilo que Deus fez para nós. Quando nós passarmos por algum momento difícil, irmãos, em quem nós recorremos? Não é, que eu já falei aqui, irmãos, não é errado você procurar ter uma vida estável financeiramente, cuidar da saúde, e é isso que a Bíblia recomenda. Agora, não é para nós acharmos que eu vou ser atendido do melhor hospital do Brasil lá em São Paulo, ou lá em Brasília, ou lá nos Estados Unidos. Tem muito irmão que tem recurso para isso, vai ser tratado lá nos Estados Unidos. Mas eu já vi história de irmão que foi ser tratado nos Estados Unidos, voltou para ser enterrado. Não estou aqui falando que ele confiou, não, mas muitas vezes, irmãos, a confiança, onde está a nossa confiança quando nós passamos por momentos mais adversos da vida? Confiança em quem? Por isso que Deus nos livra desses ídolos, de nós vermos, por isso que Ele chama aqui para um confronto, viu? Vê que esses ídolos têm a oferecer, vê se eles dão vida, vê se eles dão respiração, vê se eles dão ar, vê se eles fazem a natureza caminhar. Não fazem. É isso que Deus traz aqui. Aqui, na promessa do novo Êxodo, Deus se coloca à prova. Ele fez o mesmo por ocasião do primeiro Êxodo. Mas, deveras, para isso eu te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em todas as terras. Lá em Êxodo 9:16 é o contexto lá dentro que a irmã passou de manhã, que o povo estava exilado lá. Uma vez que José, embora fosse governador do Egito, ele ainda era escravo. Porque no determinado momento que ele era governador, ainda que estava aquele momento ápice dos 7 anos de fartura, ele pediu para Faraó: eu posso ir lá na terra de Canaã, porque ainda não era a terra de Judá, ainda não era a terra de Israel. Eu posso voltar para Canaã, visitar meu pai? Faraó falou: não, você vai ficar aqui, você é meu servo. Ele desejava estar lá, embora estivesse lá como governador, ele desejava estar lá, porque sabia que lá era o lugar. Entendeu, irmãos? Então Deus usou isso. No êxodo do Egito foi uma disputa dos deuses egípcios e o Deus de Israel. Na disputa o Senhor se mostrou vitorioso, se revelou como o único Deus e verdadeiro. No novo êxodo não será diferente. Deus, o que está em jogo é quem é o verdadeiro Deus, quem é digno de ser seguido. Por isso que Deus põe aqui os ídolos, a escravidão dos ídolos, para nós colocarmos aqui: eu vou seguir a Deus, ou vou seguir os ídolos que não são nada, não passam de madeira, de feno, de pau, de pedra, que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. O Senhor estabelecerá a verdade, todos os outros deuses são falsos impostores. Ele colocará à vista de todo mundo que Ele é o único Deus.
Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-os ouvir as predições antigas? Nenhum dos falsos deuses é capaz de dizer isso. O dilema que Deus coloca diante do seu público não deve ser visto como uma investigação filosófica hipotética ou abstrata da realidade última. Em vez disso, ele estava perguntando sobre as questões práticas da vida, as reivindicações dos diferentes poderes sobrenaturais. Quem pode fazer isso? Ele pode. Deus pode levantar, Deus pode abaixar. Hoje, irmãos, nós estamos diante de um mundo que os estudiosos, os melhores estudiosos do mundo, irmãos, do Brasil e do mundo, falam que o mundo está descontrolado. O mundo está descontrolado, o clima está descontrolado, a humanidade está descontrolada, tudo está descontrolado, a economia está descontrolada. Mas nós que somos cristãos, irmãos, nós temos que ter esse porto seguro em nossas vidas. Está sob controle? Está descontrolado mesmo? Não, está sob o controle de Deus. Está sob o controle de Deus. Por isso que quando nós passamos por momentos difíceis na vida, irmãos, nós não podemos entrar em desespero. Nós temos que confiar, esperar em Deus, orar mais, nos ajoelhar mais, clamar mais, porque Deus está no controle. E muitas vezes Deus permite que nós passamos por momentos, perdas na vida. É ruim perder, irmãos, é ruim perder. Quem que gosta de perder? Ninguém gosta. Eu não gosto de perder, não. Mas Deus permite muitas vezes, irmãos, que nós perdemos algo na vida, para nós lembrarmos que nossa nação não é aqui, a nossa nação é no céu, que a nossa segurança está em Deus e com Deus, não está aqui, seja no emprego, seja na saúde, seja na família, e tantas outras situações mais adversas, que muitas vezes nós gostamos de dizer que eu estou seguro, né? Eu digo, estou tão seguro aqui. Não, a nossa segurança tem que estar sempre em Deus, na presença de Deus. Eu vou concluir esse tema aqui, que fala aqui, ó. Se você ler com atenção os versículos, os capítulos de 40 a 48, perceberá que o Senhor é quem anuncia de antemão todas as coisas que acontecerão. Isaías 44, 28 e 45, 1 a 3, ele fala sobre Ciro, rei da Pérsia, cerca de 2 séculos antes. Nós lemos lá 48, nós lemos já, irmãos, fala sobre Ciro. E os outros demais versículos dentro dos capítulos aqui. O Senhor é o único verdadeiro, pois apenas Ele pode anunciar o futuro. Ele pode anunciar o futuro porque Ele é quem determina o futuro. Ele pode anunciar o futuro porque Ele é quem determina o futuro. Deus vencerá de forma esmagadora os falsos deuses das nações, pois Ele é o único Deus. Então é isso que eu quero, o que Ele quer dizer aqui, nesse confronto, nesse tribunal dos deuses aqui, aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa confiança? Por isso que Deus para levar-nos para o céu, Deus nos livra da escravidão, do pecado, dos ídolos. Sequência aqui, irmãos. Deus nos liberta da condenação. Versículo 22 fala aqui, ó. Dentro desse tribunal do julgamento, de uma sala do júri, contudo, versículo 43, 22, contudo, não me tens invocado a Jacó, e de mim te cansaste, Israel. Imagine Deus um dia chegar a falar para mim: ô Joaquim, você se cansou de mim, Joaquim? Eu te cansei, Joaquim? Você está cansado de ir na igreja? Você está cansado de ser presbítero? Você está cansado de dar testemunho de mim lá fora? Está cansado? É esse aqui que ele está falando aqui, irmãos. Alguma vez eu te cansei, exigindo de você sacrifícios? Daí ele fala lá num dos salmos lá: meu é o boi, meu é o Líbano para tirar lenha do Líbano, para que se queime essa oferta na minha presença. Você vem aqui falar que eu te ofereci nada. Então esse é da condenação aqui, irmãos. Então o povo está sofrendo, mas não se dá em conta ao trabalho de clamar por socorro divino. Na verdade, ou seja, a linguagem utilizada é sobremodo triste, pois fala do povo da aliança se cansando do Deus que fez tanto bem. Imagine, irmãos, eu estou cansado de ir na igreja. Misericórdia, irmãos, olhe bem, eu já ouvi essa expressão, irmãos.
Já ouvi, infelizmente eu já ouvi. Estou cansado de ir na igreja. Se você está cansado do neto, está cansado do pastor, está cansado do professor de escola dominical, dos irmãos, tudo bem, eu concordo. Que a gente, infelizmente, a gente cansa, irmãos. Não é verdade? A gente não cansa. Mas por isso que Deus nos dá o perdão para a gente se renovar. Mas se cansar de Deus, que nos faz tanto bem, é misericórdia, mas não vou na igreja porque eu estou cansado da igreja. Verdade, eu já vi, infelizmente já ouvi essa expressão. Daí está lá no mundão lá, largadão lá, à mercê dos ídolos do mundo, vivendo os prazeres da carne, do que viver para Deus. Aqui fala aqui, ó: não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Em vez disso, foi o povo que se enfadou do Senhor com seus muitos pecados. Foi o povo que enfadou o Senhor, mas me deste trabalho com seus pecados e me cansaste com suas iniquidades. É isso, irmãos. Nós que cansamos Deus. Deus nunca pode dizer, nós nunca podemos dizer que nós estamos cansados de Deus, mas é nós que cansamos Deus com o nosso pecado. Deus inicia um novo tribunal. Dessa vez quem está sentado no banco dos réus é o povo. Dessa vez quem está sentado no banco dos réus somos nós, seres humanos. Aqui tem aqui, ó: lembra o passado, desperta a memória, entra em juízo. Entremos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os guias prevaricaram contra mim. Interessante é que no verso anterior o Senhor declara no versículo 25 que as transgressões e não levar os pecados do povo em conta, apagar suas transgressões. Por ele os convoca para lembrar o passado. Aqui está falando aqui algo interessante que um autor fala aqui, um escritor, irmãos, John Oswald, fala aqui, ó: irmãos, vê se nós nos encaixamos no que esse irmão fala aqui. Esse irmão, não sei se ele ainda é vivo, mas fala aqui: nós, seres humanos, não gostamos da graça. Gostamos de sentir que merecemos tudo quanto obtemos. Queremos ser capazes de dizer que nosso bom comportamento mereceu o tratamento favorável que recebemos diante do tribunal de Deus. Por isso que nós tensionamos a nossa tendência a nos afastar de Deus, irmãos, porque nós... E é a realidade, irmãos, nós não gostamos da graça. A gente não quer fazer as coisas, eu estou aqui porque eu sou bonzinho. Eu recebi essa bênção de Deus porque eu me comportei em 2024 inteirinho. Misericórdia, irmãos, se você pensa desse jeito, nós temos que nos amparar na graça de Deus. Por isso que Deus nos liberta da condenação, porque se depender de nós, irmãos, na hora nós estamos condenados. Aqui, ó, como nós falamos no início, então o nosso pai pecou, e nós herdamos essa herança de pecado, e tudo entrou em colapso. As evidências de nossa culpa são abundantes. Por esse motivo, o veredito de Deus é destruição e opróbrio. No versículo 28, destruição é o que nós merecemos, irmãos. Não adianta nós chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu mereço ser abençoado, eu mereço ser açoitado pelos meus pecados. Por muitas vezes, ao lavar o rosto de manhã e não lembrar que eu sou um servo de Deus e que devo viver como tal. Irmãos, é verdade, é a realidade. É a realidade. Daí Deus dá o veredito que nós merecemos é destruição e opróbrio. E daí aqui, ó, o versículo 25, e onde entra as promessas do versículo 25? Não é ele aquele que apaga as transgressões do seu povo e não lembra das suas iniquidades, que está no versículo 25, o veredito é claro, e é verdade, as evidências são conclusivas, com base na própria história de Israel. Contudo, alguém toma o lugar do povo. Alguém toma o lugar do povo. Um cordeiro pascal. O resultado? Deus, de uma vez por todas, apaga o pecado do seu povo. Por isso que Ele nos livra da condenação, irmãos. Nos livra da condenação. Lá de manhã que a irmã usou aqui, o texto lá que trata da vida de José, ó, José morreu. O que eles pegaram lá para evidenciar a morte de José? Sangue de bode, para levar para o pai. Houve uma intervenção, irmãos.
José estava salvo, porque Deus o salvou. Mas o sangue aqui, irmãos, a evidência de alguém morrendo por ele, tipo de Cristo. Aqui, ó. Por qual motivo Deus faz tudo isso? Ele declara: por amor de mim mesmo. Por amor de mim mesmo. Versículo 25. Versículo 25, aqui, ó. Eu mesmo, e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Lá no capítulo 48, 9 e 11, fala a mesma coisa, irmãos. 9 e 11 aqui, ó. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha exterminar. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dá a outrem. Amém? A minha glória não dá a outra. Então, por amor de Deus, por amor dele, ele nos salvou, irmãos. Você está achando que você está sentado aqui hoje de manhã para adorar a Deus porque eu vou na igreja, eu sou um servo dedicado? Não, nós estamos aqui hoje, irmãos, pela graça divina de Deus e por amor dele que ele nos trouxe aqui, irmãos. Porque se dependesse de nós, irmãos, misericórdia, irmãos, eu não estaria aqui. Isso eu falo mesmo. Se não fosse pela graça misericordiosa de Deus, eu não estaria aqui hoje cultuando e adorando a Deus, mas por amor dele, ele nos trouxe aqui. Por isso nós devemos cada dia mais ter saudades do lar, irmãos, desta casa, de um dia que nós vamos morar no céu. Eu gosto muito, irmãos, se você tem a oportunidade de algum dia assistir pastor Hernandes, pastor Augusto Nicodemos, a formas que ele fala do céu, irmãos. Ele não fala do céu como muitos imaginam, que eu vou lá para o céu e vou ficar lá zen. Nós vamos no céu para trabalhar, irmãos. Você está pensando que você vai lá para o céu para ficar lá deitadão, lá na beira da praia? Não. Então mude seu conceito de pensamento. Não. Até a nossa viagem de férias, quando a gente ir lá cansado, ficar deitadão na beira da praia, lá cansa. Nós vamos para o céu, irmão, para trabalhar. Pode ficar ciente disso. Pode ficar ciente disso. Se você está perto de ir para o céu, saiba que você vai lá para trabalhar, vai lá para servir a Deus, cultuá-lo a Deus eternamente. Ai, que bênção, irmãos. Que maravilha saber que você vai lá para trabalhar. Então pode ficar ciente, irmãos. Se nós não... É um piscar de olho, irmãos. Seja para quem for, o dia que Cristo voltar, ou para nós que estamos aqui, é um piscar de olho. A morte é um piscar de olho. É um piscar de olho. Posso saber que você está preparado para ir para trabalhar, para servir a Deus e viver eternamente na glória dele, para a glória dele lá. É isso, irmãos. Esse é o céu, irmãos. Esse é o nosso lar que está nos aguardando lá. Então você tem saudade desse lar? Eu vou concluir aqui, irmãos, senão já deu o último sinal lá. Mesmo sem merecimento algum, na realidade, mesmo com enorme demérito, Deus salva seu povo por amor do seu próprio nome. É por essa razão que o capítulo 44 tem início com a gloriosa promessa de que, apesar da culpa do povo, Deus levará de volta para casa. Ele vencerá o pecado de seu povo por meio da sua imensa graça. Então Deus nos salva, irmão. Deus nos leva para lá. A conclusão fala aqui, irmãos, a vitória de Deus é certa. E essa vitória se dará por meio de Jesus Cristo. Tudo o que vimos aqui, o novo êxodo, a glória de Deus diante dos falsos deuses e a vitória sobre o pecado do seu povo, estará diretamente relacionado a Jesus Cristo. É Jesus quem cumpre a promessa do novo êxodo. O Novo Testamento apresenta a sua obra como a realização de uma libertação da escravidão, da morte e do pecado. Não à toa que Marcos inicia seu evangelho citando Isaías 43, e aqui no valente, lá de Marcos 3, 27, que Deus vence como valente a quem o Senhor salvaria do seu povo. Descreveu Babilônia como valente, de quem o Senhor livraria do seu povo. Marcos usa essa figura como Satanás, que é o valente, derrotado por Jesus. A promessa de Isaías se cumpriu plenamente em Jesus Cristo.
Nele nós somos trasladados do reino das trevas para o reino de Deus, Colossenses 1,13. Nele a glória de Deus refugiu de modo pleno, de maneira que todos os deuses dos povos capitulam derrotados. É em Jesus que temos a salvação, mesmo com todas as evidências contra nós, apontando nossa grande culpa. Ele assumiu o nosso lugar, recebendo sobre si destruição e vergonha. Ele nos leva de volta para a nossa casa, onde nos sentimos plenamente à vontade, onde vivemos verdadeiramente felizes. Viveremos onde vivemos verdadeiramente felizes. A pergunta é de novo aqui, irmãos, intrigante. Você se sente como se estivesse distante de casa, exilado em uma terra inóspita e não sabe como fazer para encontrar seu lar? Tente trazer à memória a história de que Deus já fez por você em Cristo e peça que Ele faça de novo. Compartilhe o Evangelho com outras pessoas que têm sua vida presa aos falsos deuses, a fim de mostrar que eles não são o único Deus verdadeiro. Então, irmãos, saudade de casa, irmãos. Aqui, ó. Você sente saudade de estar na presença definitiva com Deus? Quer mesmo voltar para casa, habitar para sempre com o Pai? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê cada dia mais esse desejo de desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Deus tem nos abençoado com essas ricas lições aqui. O Senhor que liberta, graças a Deus, irmãos, por essa libertação que Ele nos fez em Cristo Jesus. Amém?